Olá a todos, eu chamo-me António Moreira, sou professor no Departamento de Educação e Ensino à Distância da Universidade Aberta em Portugal. E antes de começar a fazer a minha apresentação, que vos trouxe hoje aqui para debate, queria obviamente agradecer à organização do CIET Imped 2020 por me ter feito o convite para poder estar aqui com vocês, não de uma forma presencial, corporal, física, mas sim de uma forma mais digital e, portanto, de uma forma mais online. E esta, de facto, é uma nova realidade que nós vivemos e, portanto, o título do CIET Imped este ano, de certa forma, fala nessa questão do ressignificar a própria presencialidade. E, portanto, é interessante perceber exatamente que nós, através do digital, nós conseguimos ter uma outra dimensão da própria presencialidade, porque mais do que a presencialidade física, o que interessa claramente é ter uma presencialidade social, uma presencialidade cognitiva e uma presença de todos os intervenientes que conseguem, através da mediação do digital, estarem, digamos assim, mais próximos. E, portanto, mais do que falar da importância da presencialidade física, o que interessa em qualquer processo educativo é termos, de facto, essa proximidade que nós queremos estabelecer com aqueles que estamos a interagir através destes meios digitais. E hoje eu venho-vos falar exatamente na minha apresentação, eu vou falar exatamente sobre essa questão, sobre esta questão do que é exatamente hoje a educação digital. Obviamente que a minha apresentação está muito ligada àquilo que é a realidade que nós vivemos atualmente, uma realidade de crise, uma realidade que em termos mundiais é uma realidade de crise pandémica e, portanto, aquilo que aconteceu a nível da educação, que tem acontecido em grande parte dos países, nomeadamente na Europa e em Portugal, foi de facto dar uma resposta no sentido de conseguir manter a educação viva e uma educação de qualidade viva. E aquilo que se fez numa primeira fase foi exatamente pensar de uma forma muito primária como é que nós conseguiríamos transferir aquilo que era a realidade da educação que é feita no território físico para uma realidade mais digital. E, portanto, aquilo que aconteceu e que vem acontecendo ainda em Portugal é exatamente um processo de maturidade desta transição e desta transferência que está a acontecer, que nós queremos que tenha configurações diferentes, mas que acabou por ter esta configuração num momento em que alguns dizem que foram apanhados de surpresa. Nós já ouvimos falar há tanto tempo numa realidade e numa sociedade digital, numa sociedade em rede, portanto é difícil às vezes perceber até porque é que nós continuamos neste discurso de ter sido apanhados de surpresa e que não conseguimos reagir de uma forma adequada, porque se vivêssemos verdadeiramente numa sociedade digital e se tivéssemos de facto já uma imersão maior na própria realidade digital, não estaríamos muitas vezes a procurar desenvolver esses processos no digital de uma forma repentina e de uma forma que em muitas vezes, em muitas situações, não aconteceu da melhor forma. Por isso, eu falo de facto na questão de um novo paradigma, eu trago-vos aqui para discussão esta questão do novo paradigma de educação digital e eu queria que ficasse também bem claro aquilo que eu entendo por esta educação digital, porque a educação digital não é uma educação à distância, nem é uma educação do território presencial. Esta educação digital é muito mais do que isso, no sentido em que ela tenta estabelecer uma proximidade e uma convergência entre as diferentes realidades, quer sejam elas mais do território físico, quer sejam elas de uma realidade que nós configuramos muitas vezes como uma educação à distância. Uma educação digital, na forma como eu entendo, e aquilo que pode ser uma resposta até adequada às necessidades da educação do século XXI, é uma educação que é mediada pela tecnologia digital, é uma educação que se enriquece com a própria tecnologia digital, que pode depois ter diferentes configurações em função dos cenários onde estamos a trabalhar. E, portanto, nós podemos estar a falar, efetivamente, numa educação digital que se possa confundir, inclusive, com a educação à distância, porque se estivermos a falar numa educação digital completamente suportada por sistemas de gestão de aprendizagem, por ambientes virtuais de aprendizagem, mais conhecidas como plataformas de aprendizagem, com certeza que nós estamos mais perto de um paradigma associado à questão da educação à distância, que necessariamente implica uma separação física entre os diferentes atores educativos envolvidos. Obviamente que se nós estivermos a pensar numa educação digital enriquecida com tecnologias,
num contexto mais do território físico, nós acabamos por ter aqui uma outra configuração que não deixa de ser uma educação digital. E daí eu também colocar aqui exatamente no título, para que fique um pouco também clara essa situação, de uma educação digital em rede. Uma educação digital que enriquece através da rede, através daquilo que é a própria internet e do que significa este poder do sinal digital, e por outro lado, a riqueza da própria tecnologia quando é utilizada em diferentes contextos. Portanto, a educação digital, desse ponto de vista, pode de facto trazer aqui uma visão diferente, e eu sublinho diferente de uma forma propositada. Não quero dizer com isto que a educação digital é melhor ou é pior do que eventualmente aquilo que já a educação nos traz nesta, digamos assim, nesta mudança de 2 séculos em que nós tivemos, a maior parte de nós teve a oportunidade de viver, mas que realmente traz aqui algo de diferente que ultrapassa até este dualismo que muitas vezes acaba por existir entre aquilo que são realidades mais do presencial, realidades mais dos ambientes virtuais, e deste separatismo que, na minha percepção e naquilo que é o meu entendimento sobre esta questão, não faz mais sentido. Nós temos que procurar claramente perceber como é que consigo desenvolver processos educativos que tenham qualidade, como é descrito naquilo que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, e que o próprio objetivo 4º da Unesco nos diz que aquilo que nós devemos focar será exatamente o desenvolvimento de uma educação de qualidade. E se para desenvolver uma educação de qualidade eu necessito de trazer as tecnologias digitais para enriquecer esses processos educativos, eu não devo ter receio de utilizar essas mesmas tecnologias. Agora, quando trago essas tecnologias para estes contextos educativos, uma coisa que é fundamental é perceber como é que eu pedagogicamente as posso utilizar. E, portanto, aqui o núcleo central nunca será a própria tecnologia em si, mas o uso pedagógico e aquilo que é o papel do próprio professor, que interage com a tecnologia e que a transforma e que a utiliza em função daquilo que são os seus objetivos educativos. E, portanto, nesse sentido, é extremamente importante não colocar a tónica exclusivamente na tecnologia, porque há aqui uma coisa que é fundamental quando nós estamos a falar em processos formativos, que é a importância da formação na área da tecnologia. Coloca-se muitas vezes, e cada vez mais nós ouvimos falar, naquilo que é a necessidade das competências digitais dos próprios educadores, dos próprios professores, dos alunos, dos pais, de todos aqueles agentes e dos atores que estão envolvidos nestes processos, mas tão importante como este domínio da tecnologia e de perceber como é que ela pode trazer uma maior riqueza para os processos educativos, é perceber como é que pedagogicamente eu a posso utilizar, apropriando-me daquilo que é o potencial do seu uso. E, portanto, neste sentido, nós temos que pensar para além de, e a discussão tem que deixar de estar centrada exatamente neste bipolarismo que tem acontecido e que nesta altura em Portugal continua a existir. Sobretudo eu tenho assistido em diferentes espaços públicos, em diferentes fóruns, através da própria televisão e através das próprias redes sociais, que continua a existir aquela separação entre aquilo que é a educação à distância e o que é a educação no território físico. E aquela necessidade que parece que as pessoas têm de eventualmente regressar ao território físico porque não acham que a educação à distância ou o ensino à distância é uma solução de qualidade ou que é uma alternativa de qualidade. E, portanto, se nós conseguirmos mudar o nosso discurso no sentido de ter uma terceira opção, como esta dimensão da educação digital, que não está apenas localizada na área de educação à distância, nem está localizada apenas na realidade do ensino no território físico, nós conseguimos deslocalizar a própria situação e conseguimos ter uma outra, digamos assim, um outro núcleo de discussão que não passa por este bipolarismo, mas passa mais pela conseguir convergir e numa confluência que pode existir entre estas duas dimensões que são extremamente importantes. E a própria reinvenção da educação vai-se fazer a partir daí.
vai-se fazer não a partir daquela sociedade digital onde nós, ou que já estávamos a ouvir falar há algum tempo, da própria sociedade em rede que nós ouvimos falar há tanto tempo, mas que parece que de certa forma ficou agora colocada muito visivelmente as suas fragilidades daquilo que eram as escolas, pelo menos em Portugal, com a resposta que nós conseguimos dar de uma forma parcial, mas não de uma forma completamente universal naquilo que era o território educativo das escolas portuguesas, porque o que aconteceu foi que efetivamente algumas escolas já tinham uma pegada digital mais forte, já tinham de facto essa digamos assim, essa preparação mais para uma escola digital mais visível, e outras escolas que efetivamente não o tinham porque não estavam preparados, como disseram, em determinada altura para responder a esta situação emergencial. E mais grave também, a própria sociedade, as famílias, algumas delas de facto obviamente por questões económicas, por algumas fragilidades do ponto de vista daquilo que é a própria sociedade, acabou por não conseguir dar uma resposta imediata a uma sociedade que se anunciava como digital e uma sociedade em rede. E, portanto, aquilo que me parece que nós tínhamos e que continuamos a ter é uma sociedade mais com esta componente híbrida de uma sociedade analógica ou digital, onde aquilo que está a acontecer é uma passagem, é uma ponte para aquilo que se pode estabelecer entre o analógico e o digital, mas que não é uma sociedade ainda que vive nessa rede e que vive completamente imerso no digital e naquilo que é, por um lado, a tecnologia digital e, por outro lado, o sinal digital. Portanto, eu queria, obviamente, aqui, antes de abordar estas questões com maior profundidade, eu queria, obviamente, esclarecer este conceito, que é exatamente esta questão de um paradigma aqui que nos remete para uma realidade completamente diferente, que nós estamos agora a viver, mas que não é uma situação que vai perdurar, ou que nós não queremos que perdure, obviamente, porque queremos que esta crise e que esta pandemia vá e que não volte, mas ela com a violência que teve e com a rapidez de contágio que teve, obrigou-nos também a repensar de uma forma mais rápida e a forçar aquilo que era a imersão nesta educação digital, ou esta educação à distância, não é? Não sabemos muito bem exatamente então o que é que estamos a falar, se queremos esta educação digital nesta altura que aconteceu e que nos pode abrir aqui um caminho para nós pensarmos a educação de forma diferente, ou se achamos que estamos neste momento apenas a fazer educação à distância, que para muitos é um mal menor e, portanto, aquilo que nós queremos é que rapidamente esta situação passe e que a educação à distância que foi implementada nesta altura, que depois seja outra vez apagada e, portanto, que desapareça daquilo que é a realidade da própria escola, quer a nível do ensino não superior, quer no ensino superior. Eu tenho outra perspectiva relativamente a isso e por isso é que nesta realidade que nós vivemos atualmente eu não tenho colocado muito a tónica na questão daquilo que é a importância neste momento de desenvolver uma educação à distância, mas sim de nós pensarmos exatamente quais são as bases para aquilo que nós queremos desenvolver não apenas no presente, mas num futuro próximo, onde esta realidade do digital vai estar ainda mais presente e que tudo aquilo que vai começar, de certa forma, a aparecer é uma realidade mais híbrida, mais difusa, que vai eventualmente até juntar-se, que vai, de certa forma, também fazer com que estas diferenças se possam esbater, porque vamos ter uma realidade muito mais híbrida no conceito em que o hibridismo pode ser muito importante, não apenas visto na questão das diferentes modalidades, não é? Não apenas reduzirmos este hibridismo, ou como se costuma chamar o blended learning, àquilo que possa ser uma situação de combinação entre ambientes mais virtuais de aprendizagem e mais ambientes mais presenciais no território físico, mas nós pensarmos que este hibridismo pode ser uma combinação e uma reconfiguração a todos os níveis, seja a nível das pedagogias, seja a nível daquilo que são as diferentes metodologias, seja a nível destes ambientes, combinados entre ambientes físicos e ambientes virtuais, com tecnologias audiovisuais, multimédia, com tecnologias que
têm outros formatos multimodais, mas que tudo isto combinado possa ser utilizado para enriquecer esta mesma educação cada vez mais digital. E aí sim nós conseguimos ter uma proximidade cada vez maior entre aquilo que é o anúncio de uma sociedade digital que cada vez mais vai tendo de facto esta marca, e esta pandemia trouxe a aceleração de processos digitais em diferentes áreas da sociedade, e que a escola não vai ficar separada desta realidade social. Portanto, se nós tivermos efetivamente uma aproximação entre os diferentes sistemas, entre aquilo que possa ser uma perspectiva sistémica daquilo que também nós vemos como digital em todas as áreas da própria sociedade, se tivermos uma escola muito mais aberta, se nós tivermos uma educação que não é feita apenas nos espaços formais de aprendizagem dentro daquilo que é a escola, dentro daquilo que são as 4 paredes de uma sala de aula, das paredes físicas dessa sala de aula, se nós reconfigurarmos todos os espaços, se nós pensarmos que para além da escola, a própria cidade, a própria zona envolvente da escola, todo o território envolvente, como uma cidade educadora pode ter um papel fundamental, então aí nós estamos a mudar claramente de um paradigma mais fechado para um paradigma mais aberto de educação, digital, ou com uma componente mais forte do digital ou menos forte desse mesmo digital, mas onde o digital aparece claramente como um elemento agregador de todas estas realidades. E, portanto, nesse sentido, é extremamente importante nós também pensarmos naquilo que foi um manifesto, que é um manifesto também que eu falo com alguma frequência, do Manifesto on Life, que faz exatamente esta ou pelo menos perspectiva à educação também e a própria sociedade nesta dimensão mais abrangente de pensar não uma educação numa componente offline ou numa componente online, mas percebendo exatamente que estas duas componentes podem interagir. Nós podemos ter offline tecnologias digitais que não têm uma rede, mas que eventualmente podem funcionar em prol da própria educação, e podemos ter tecnologias que suportam-se na própria rede digital para conseguir ampliar os espaços, ampliar e expandir a própria educação. Portanto, há aqui uma série de conceitos, e a minha abordagem, esta minha apresentação e esta minha fala é muito conceitual desse ponto de vista, não é? Portanto, aquilo que eu queria aqui também, de certa forma, não era trazer um conceito e uma realidade absoluta sobre aquilo que se está a passar até do ponto de vista da educação, mas lançar-vos aqui alguns desafios para nós repensarmos e falarmos de facto num novo paradigma, muito assente nesta questão da própria educação digital enquanto uma educação de convergência, uma educação que procura dar uma resposta global àquilo que são as necessidades da própria educação, e não entrar numa onda de separatismo entre aquilo que possa ser a potencialidade da educação à distância, que aquilo que eu penso sobre a educação à distância não faz da educação à distância sequer um parente mais pobre da educação presencial no território físico, e isso tem sido um discurso recorrente em vários jornais em Portugal, em vários canais de televisão, exatamente nessa perspectiva sempre do ensino à distância não trazer as respostas adequadas, e aquilo que aconteceu durante esta altura parece sempre que é algo que nós queremos ultrapassar rapidamente porque não tem qualidade, e portanto porque não se procura efetivamente perceber que modelos pedagógicos é que existem para operacionalizar esta educação à distância, e esta educação à distância que não vai continuar a funcionar de uma forma exclusiva, mas como é que a aprendizagem que nós fazemos neste período depois pode ser integrada num momento posterior, onde se regressa ao território físico, mas que pode-se combinar a realidade dos ambientes virtuais de aprendizagem com aquilo que possa ser a realidade das salas de aula presencial, onde os nossos alunos também habitam e, portanto, onde vivem parte do seu dia naquilo que é a geografia física das próprias escolas, mas que eventualmente se pode hibridizar depois, que se pode combinar com os ambientes virtuais de aprendizagem, não vendo o digital, não vendo aqui o digital como um inimigo, mas como alguém, do ponto de vista daquilo que é um ator e de um agente que foi fundamental, e que este é um aspecto para mim é determinante e fundamental, foi muito importante num período em que a resposta daquilo que era a educação presencial desapareceu. E a questão que se não houvesse, de facto,
uma educação mediada pela tecnologia, suportada por alguns ambientes virtuais de aprendizagem, com certeza nós nem sequer teríamos uma resposta, seja ela de menor qualidade ou de maior qualidade, mas não teríamos uma resposta efetiva para dar como nós a conseguimos dar. Seja através deste ensino remoto, que foi apenas quase uma transferência daquilo que era uma realidade presencial para uma realidade digital muito baseada no momento síncrono, mas foi fundamental ter este sinal digital, foi fundamental ter a tecnologia do webconferência para conseguir efetivamente continuar a desenvolver esses mesmos processos. Portanto, obviamente aqui o que eu acho é que houve diferentes momentos, estamos a passar por diferentes fases e o que a educação digital pode ganhar nesta fase ou neste período quando terminar é um certo fortalecimento daquilo que possa ser também o seu papel nesta escola que nós queremos mais digital e nesta realidade que nós queremos mais digital, porque aquilo que também de certa forma nós fomos convidados a fazer durante este período foi desenvolver e desenhar ambientes virtuais de aprendizagem. E a questão é que muitos professores não sabiam fazer e não sabem desenhar ambientes virtuais de aprendizagem porque estavam habituados a uma realidade muito analógica e, portanto, foram, digamos assim, compulsivamente obrigados a construir um edifício pedagógico para o qual não tinham competências para o fazer. E, portanto, muitos deles eram muito frágeis, eram, digamos assim, edifícios pedagógicos que, em determinada altura, entraram em alguma falência porque não tinham sustentabilidade pedagógica para continuarem a ser desenvolvidos e, portanto, não houve o pensar daquilo que é os princípios pedagógicos de um modelo virtual que tem que existir quando nós estamos a falar em ambientes virtuais, porque não houve uma preparação também que permitisse um tempo que permitisse fazer isso. E, portanto, aquilo que aconteceu e que os professores deram uma resposta muito positiva, pelo menos em Portugal, e aquilo que eu tenho conhecimento dos próprios processos formativos, o que os professores, de certa forma, também foram fazendo, sejam eles processos formativos mais formais conduzidos pelo próprio Ministério da Educação ou pela algumas instituições do ensino superior, mas também as formações mais e a partilha que se foi fazendo nas redes sociais, em que os próprios professores iam partilhando e iam, de certa forma, colaborando e construindo esse conhecimento pedagógico e aquilo que seria uma didática mais em ambientes virtuais, que foi sendo co-construída, foi feita de facto em conjunto e uma forma coletiva e que os professores, após aquela primeira fase do ensino muito remoto e de acordo com as orientações que foram recebendo do próprio governo e daquilo que foram as instituições como a própria Direção-Geral de Educação, foram eventualmente evoluindo, foram repensando, foram até reconfigurando os seus ambientes e passaram a repensar ou a pensar uma educação online, ou uma educação em rede, ou uma educação à distância, que era completamente diferente daquilo que eles faziam. Portanto, passaram por uma fase em que vinham de uma imersão apenas na presencialidade do território físico, passando depois para um ensino remoto, eventualmente mediado apenas pelas tecnologias de webconferência, e numa segunda fase desta pandemia começaram a utilizar plataformas virtuais de aprendizagem, o Teams, o Google Classroom, o próprio Moodle, o Edmodo, qualquer tipo de sistema de gestão de aprendizagem, e esse período de utilização das próprias plataformas foi fazendo de facto com que os próprios professores se fossem ajustando a esta mesma realidade, percebendo como é que poderiam desenvolver esse processo pedagógico de qualidade exclusivamente e 100% em ambientes virtuais de aprendizagem. E, portanto, depois deste processo de maturação, deste processo de pesquisa sobre as suas próprias práticas, da melhoria das próprias práticas, eu não tenho dúvida nenhuma que vem aí um momento em que nós vamos passar outra vez para uma realidade mais presencial daquilo que é o resultado também da evolução da própria pandemia, e aqui a vitória que nós vamos obter é se não esquecermos todas estas aprendizagens que foram feitas durante este período e se houver efetivamente uma apropriação e uma incorporação dos processos que foram aprendidos durante esta fase que eu estava a dizer, da integração dos ambientes virtuais, e se houver uma ligação com a realidade pré-pandémica, da realidade presencial, ligando com esta realidade digital, fazendo então uma realidade mais híbrida, onde a convergência aparece através da própria educação digital. Porque a educação digital continua a existir
nos ambientes presenciais do próprio território físico e, portanto, isto já era também, já existiam vários projetos, era uma intenção até do ponto de vista europeu com os ambientes educativos inovadores, onde de facto aquilo que acontecia era a utilização das tecnologias digitais em diferentes espaços, porque se utilizavam diferentes metodologias, mas com as tecnologias a darem, por exemplo, uma resposta mais a uma pedagogia explicativa, a uma pedagogia mais de apresentação desses conteúdos, uma pedagogia mais de produção de conteúdos audiovisuais, uma pedagogia mais de projeto, onde os estudantes eram convidados a desenvolver projetos de forma colaborativa, utilizando determinadas tecnologias. Portanto, já havia aqui, de certa forma, todo um movimento de utilização das próprias tecnologias digitais no processo educativo. Aquilo que eventualmente agora se aprendeu um pouco mais do ponto de vista da sua utilização pedagógica teve a ver exatamente com os próprios ambientes virtuais de aprendizagem e, portanto, eu espero sinceramente que passada esta fase, e isso é de facto aquilo que me preocupa neste momento, é que esta utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem não desapareça e que, pelo contrário, haja uma incorporação daquilo que são os ambientes virtuais com esta realidade mais analógica, mas também suportada com tecnologias digitais que podem estar offline. Portanto, todos estes conceitos de facto, e peço desculpa se parecem um pouco confusos, mas eu acho que nós temos que repensar, sobretudo, a forma como nós vamos reconfigurar os próprios ambientes de aprendizagem, porque aqui é que pode residir a inovação. A inovação tem essencialmente a ver com isto, não tem a ver com a eliminação daquilo que eventualmente se fazia, mas com a incorporação daquilo que era o mais já, digamos assim, tradicional, com aquilo que pode ser mais disruptivo no sentido da utilização de determinadas tecnologias que apareceram e que se estão a desenvolver neste século XXI, falando, por exemplo, na questão dos ambientes virtuais tridimensionais, que podem de facto ser ainda mais disruptivos nesse sentido em que nós entramos numa tridimensionalidade que claramente ainda não está acessível a todos. Portanto, o que nós temos de perceber também, e esse é o grande desafio e da resposta que vamos ter que fazer, é ter a clara consciência de que existem professores que têm níveis de competência digital completamente diferentes, desde as competências básicas, desde o nível de proficiência digital muito iniciante, até aqueles que já têm níveis de competência ou de proficiência digital muito elevado, têm uma fluência digital muito elevada, passando-se exatamente com os nossos estudantes a mesma coisa e, portanto, quando nós achamos que os nossos estudantes são todos muito fluentes digitalmente, esta é uma ideia que também não me parece que esteja muito correta ou que esteja muito certa, porque de facto eles têm algum nível de interação com as tecnologias digitais, mas aquilo que eles fazem da apropriação de algumas tecnologias para o contexto pedagógico, as coisas não se passam da mesma forma. Portanto, eu acho que pode haver um processo de aprendizagem mútuo entre os próprios estudantes e os professores, e neste momento as famílias também foram envolvidas, envolvendo de facto aqui a própria sociedade toda nesta imersão no digital, que vai fazer com que todos nós sejamos mais competentes digitalmente e que acabe por ser fundamental neste diálogo que tem que existir entre a própria educação e as tecnologias, sabendo claramente, e aqui também eu gostaria de sublinhar esse aspecto, que não quero estar a dar um destaque muito grande à componente digital, não percebendo efetivamente que o grande motor deste digital e da facto de quem cria e quem dinamiza este digital são os professores, é o fator humano, e portanto o diálogo entre aquilo que são os agentes humanos e os agentes não humanos é fundamental numa lógica não apenas instrumentalista, naquilo que é a utilização da própria ferramenta, mas perceber exatamente que estes ambientes digitais têm uma amplitude muito maior, que eles conseguem transformar a própria educação, porque nós temos digamos assim, uma ação transformadora e utilizamos determinadas tecnologias que têm um potencial extraordinário na forma como nós depois configuramos esses mesmos ambientes. Portanto, seja a utilização de sistemas de gestão de aprendizagem, seja a utilização de redes sociais como o YouTube, que agora foram muito utilizadas também para a própria criação de conteúdos audiovisuais, seja plataformas de webconferência que foram muito utilizadas agora por causa da utilização dos momentos síncronos, mas seja esta
a articulação entre os momentos síncronos, seja momentos assíncronos, com plataformas, com redes sociais, com as escolas, com tijolos, com paredes físicas, o mais importante perceber é que a soma destes elementos todos traz-nos mais riqueza ao processo educativo. E a substituição de alguns destes elementos por outros, que alguns continuam a querer fazer, colocando esta lógica de que este é muito mau e, portanto, este é muito bom e devemos utilizar apenas o bom, nós temos que perceber é como é que poderemos incorporar, de facto, tudo aquilo nesta realidade para dar respostas diferenciadas aos nossos alunos, porque isso é que é fundamental, perceber que todos estes ambientes podem, de facto, trazer respostas diferenciadas em função daquilo que é o perfil dos nossos alunos, daquilo que nós queremos desenvolver, nas competências que nós queremos desenvolver nos nossos alunos. E isso é das coisas mais importantes. Portanto, muitas vezes não me interessa sequer estar a discutir qual é a melhor modalidade. Interessa-me é perceber que competências é que eu quero desenvolver com os meus alunos e perceber como é que eu consigo, por exemplo, desenvolver uma competência como o espírito crítico, seja num ambiente presencial ou seja num ambiente virtual. Se só tiver a possibilidade de utilizar um ambiente virtual em determinada situação, porque há condições geográficas, porque há um contexto que não me permite deslocar a determinado país ou a determinada zona geográfica, ou que há um impedimento do ponto de vista do espaço geográfico, então eu vou utilizar o ambiente virtual. Se eventualmente não há essa impossibilidade, se eu prefiro ter uma componente mais de corporalidade física e de contacto com a própria escola, então eu devo continuar a ter a opção de poder eventualmente ter aqui essa possibilidade, e isto é que é a realidade que eu não consigo encarar de nós estarmos de facto a falar de democracias e nós não podermos ter a liberdade de optar exatamente por aquela educação que nós queremos, no ambiente que nós queremos, construindo de facto um ecossistema educativo, que este é um dos aspectos também muito importantes e que eu ainda não tinha aqui abordado, que tem exatamente a ver com a própria concepção do que é um ecossistema educativo, do que é um ecossistema digital de aprendizagem, que tem diferentes configurações em função dos ambientes que nós, de certa forma, construímos dentro desse ecossistema, que é constituído por os tais fatores bióticos, como na vida, como na área da biologia, com fatores bióticos e com fatores abióticos, onde há agentes vivos, onde não há elementos não vivos que fazem parte desse ecossistema e que podem de facto ser reconfigurados nesta mesma realidade. Portanto, não querendo também alongar-me muito mais, eu queria de facto lançar aqui um pouco a discussão. Peço imensa desculpa se vos deixei ainda mais baralhados do que quando comecei a falar destes conceitos, mas eu acho que aqui nós também temos que começar a ser, não digo fraturantes no sentido da ruptura, mas temos que começar a fazer-nos também, de certa forma, repensar algumas destas ideias que muitas vezes parece que vêm cristalizadas, que vêm, de certa forma, muito fossilizadas de uma determinada realidade e, portanto, o mais importante aqui é perceber que há espaço para o diálogo, há espaço para a discussão, não há espaço para, digamos assim, substituir uma realidade por outra. Aquilo que nós temos que fazer é conseguir construir uma nova realidade no século XXI, uma realidade que, de certa forma, se aproxime muito desta nova ideia, pelo menos da ideia que eu tenho vindo a defender, desta educação digital em rede, e portanto se vocês também quiserem aqui acrescentar alguns outros conceitos como a educação aberta, que é outro conceito que para mim é extremamente importante naquilo que é o acesso universal e democrático ao próprio conhecimento. Se vocês quiserem aqui acrescentar também o conceito da educação online que eu me referi, fazendo com que esta educação seja construída em qualquer espaço. Portanto, se nós conseguirmos de facto ter aqui esta questão que defenda, e que é isso que de certa forma eu também venho defendendo, se tivermos uma educação aberta, uma educação digital e uma educação online, estamos muito mais próximos de facto de dar uma realidade, uma resposta muito mais completa àquilo que nós queremos que os nossos alunos também adquiram do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento
dos cidadãos do século XXI, que claramente vão ter que ter competências diferentes, porque estão a viver numa sociedade diferente e, portanto, não podemos ficar agarrados à questão daquilo que são as aprendizagens e das literacias fundacionais, mas temos que perspectivar de facto que mais do que o desenvolvimento desses mesmos conhecimentos nas áreas disciplinares em que nós muitas vezes trabalhamos, temos que pensar nas competências transversais, naquilo que são as designadas soft skills e que os nossos, de facto, os alunos e os que são os futuros cidadãos têm que ter para construírem estas mesmas sociedades democráticas que são fundamentais para aquilo que é o futuro da humanidade e daquilo que nós queremos enquanto seres humanos e, portanto, é nessa perspectiva, de facto, que eu defendo esta educação digital, esta educação aberta, esta educação em rede e online. Muito obrigado pela vossa atenção.